Alô, Pedrão. E aí, meu mano, como é que você tá? Beleza, cara? Bom demais. E você? Bom demais. Primeiro eu queria te agradecer, te dar boas-vindas aí ao nosso movimento aqui das 5 da Que manhã isso. e te agradecer pela presença. É um prazer enorme te receber aqui. Como eu falei, você é um cara que me inspira, que eu Pô, admiro, que eu me espelho. E é isso aí, mano. Obrigado pela presença. eu que agradeço, cara. Bom demais estar aqui no teu horário. Horário top, hein, cara? Cara, ontem eu saí tão tarde do escritório que eu tenho a sensação que eu nem saí. Tava falando Eu isso tro... como então aqui agora. Eu tava num jantar ontem, bicho. Eu saio, acho que eu cheguei em casa umas 11h30. Na hora que você acorda, você fala, não é possível, nem agora não. eu trouxe as coisas ontem pra cá, né? Que eu tinha uma live ontem no fim do dia, e aí eu já fui treinar direto daqui. Eu tava com as coisas das bikes, tudo no carro. Aí eu voltei pra cá, já era tipo 9 e pouco da noite. Aí Coisa eu fui boa. pra casa, cara, comi e deitei, né? Aí, E aí eu voltei agora cedinho, cara. Porque isso que é foda, você morar perto do escritório é foda por isso, já cara. fica naquele bate e volta o tempo inteiro, né? Vocês vão vir aqui, vocês vão conhecer, 2 minutinhos de casa, cara, muito top, Caraca. muito top. Gustavão, só perguntar E pra a aí, galera cara? aí, o meu Insta tá travando de vez em quando com esse aplicativo do YouTube aqui. Só me falam aí se tá Hum? travando ou se tá de boa. Do nada ele já liga o Wi-Fi Cara, aqui, bicho. Eu não sei o que acontece, não. ele tá meio ruim a internet, eu não sabia se era aí ou não. Então vamos ver se Às isso vezes aqui. tava dando uma falhada. Ó, agora é pra melhorar. Quem tá no YouTube, galera, quem tá no YouTube, bora lá pro Instagram. Porque eu vou tirei a tela do YouTube aqui e vai ficar melhor. Me fala se tá melhor aí, mano. Por enquanto tá, cara, não deu mais nada Agora, não. Mas no começo tinha dado uns Paranauê, mas se quiser voltar lá, mete o pau, cara, não. fica melhor. Só a galera do YouTube, bora lá pro Insta, tá melhor. Mano, a gente vai falar aqui hoje de vários temas. Falei com o Gustavo ontem, na hora do convite, falei, mano, vamos no freestyle que é a melhor coisa do mundo. E ele Beleza, bora. cara. E olha que doideira, o cara é empresário, tem mais de 2.500 franquias. O cara é pai de família, o cara é triatleta, o cara tem tempo para tudo. Nós vamos falar aqui de várias coisas hoje e é um prazer, como eu te disse, receber. E mano, conta uma sua história aí um pouquinho pra galera te conhecer, quem ainda não te conhece que tá aqui. Legal. Eu vou contar um pouquinho, coisa rápida. Eu gosto assim de falar que o mais importante é o pessoal ouvir a história dos outros, né? Então a minha história, na verdade, é a história de um monte de gente que veio me, a- me pegando no caminho, né? Vamos dizer assim. Então, eu acredito que a primeira parte dela faz parte da vida do meu pai, né? Que foi um Ah, cara muito inteligente, um cara foda demais, que ele, com 14 anos, me chamou para trabalhar. Falou, cara, você precisa trabalhar porque você não dá valor no dinheiro, você não tá sabendo valorizar o que eu tenho feito por você, pagar estudo, pagar inglês, fazer uma série de coisas. Ele falava isso para mim. E eu não entendia, né, o que era aquilo, mas aceitei. Falei, não, fechou, vamos trabalhar. E aí eu estudava de manhã e ia trabalhar à tarde com ele. Só que a primeira sensação que eu tive naquele dia é que eu ia trabalhar com ele e não trabalhar para os outros. E aí que veio a minha grata surpresa. Meu pai faleceu tem 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, e o único cara que eu nunca trabalhei na empresa foi com ele. Então, ó, quando ele me colocou lá, ele foi lá e colocou para trabalhar com todo mundo, cara. Então, eu era, tipo assim, funcionário de todo mundo, isso com 14 anos de idade. Fazia de tudo dentro da empresa. Comecei com arquivo, fazendo arquivo morto, que é um negócio que, assim, foda pra cacete, cansativo. E fui escalando, cara. Fui, desde o comecinho, aprendendo todas as etapas da empresa. Só que, assim, isso para mim foi uma das maiores lições. Por quê? Eu aprendi o que acontece dentro da empresa, então em todas as áreas, literalmente, que é uma coisa que normalmente as pessoas têm dificuldade de entender. E o segundo, cara, é o valor das pessoas, ó, porque é difícil você saber que depois de um tempo você vai liderar alguém, vai ser o líder daquela pessoa, e você não sabe o que ela fazia e nem da onde ela veio, né? Então,
como o nosso negócio é um negócio familiar, iniciou familiar, né, que veio do meu pai pra gente, e eu passei a liderar essas pessoas que trabalharam, né, com ele, eu conquistei de fato a liderança. E eu acredito que essa inversão de valores que não pode acontecer nos dias atuais, né? A liderança é algo que você conquista, não é algo imposto, né? Então, isso foi uma das primeiras lições que eu aprendi na minha vida. Depois disso, a gente cresceu bastante, a gente vai falar de bastante assunto. Eu vou dar uma acelerada, porque depois a gente volta pegando aí alguns ganchos que eu aprendi. Com 23 para 24 anos, o negócio do meu pai estava ruim, muito ruim. A gente, por uma falta de gestão, de fato, uma gestão ruim mesmo. E aí a gente teve que pegar dinheiro em banco para pagar as contas, uma situação de fato muito ruim. E eu percebi naquele dia que eu tinha que fazer alguma coisa. Não naquele dia, mas naquela época eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Por quê? Se hoje, atualmente, o negócio da nossa família já não banca o estilo de vida que meu pai tem, que o sócio dele tem, imagina quando vir meu irmão, todo mundo para dentro. Então vai cair o padrão de vida de todo mundo. E estava realmente uma situação muito ruim. E foi dali que a gente tomou a decisão de virar o jogo. O gancho que eu gosto de pegar dessa passagem, Pedrão, é o seguinte. Tem um momento na tua vida que você tem que dar um basta no que você está passando, sabe? Que é aquela hora que você fala, cara, eu não aceito mais isso na minha vida. E o basta pra mim foi ver aquela situação e falar, cara, puta situação foda, eu não quero mais passar por isso. Você querer fazer as coisas, não poder fazer, você ter que investir, não ter condição de investir, uma série de coisas. E a gente deu um basta. E foi daí que a gente partiu para as franquias. Depois eu entro nesses detalhes. O negócio andou bem, cara. E teu irmão que é foda. Você sabe que o Rei é top demais. Ele é. É um dos caras mais... assim, ele... Quando se conhece, ele parece meio brutão, mas ele é muito doce por dentro. E ele tem um coração gigante. Ele é massa. E fora isso, é um puta vendedor, velho. O cara vende pra cacete. E ele que, sem dúvida nenhuma, foi o cara que incentivou a gente crescer o negócio. A gente transformou o nosso negócio na franquia, que foi a primeira empresa, franquia Seguralta. Demorou muito tempo pra gente vender as primeiras unidades, né? Depois eu vou contar essa passagem, que é uma coisa doida pra cacete. E depois deslanchou, hoje a gente tem aí, só da Seguralta, mais de 1.400 franquias. Aí nasceu o grupo tem mais 6 marcas, tem Losmex, tem Segcred, tem Neo Design, tem Mapcel, cara, tem marca pra cacete. E aí o negócio decolou. Esse ano a gente cresceu bastante, e esse ano a gente entrou pro digital, né? Então é uma coisa que não fazia parte da nossa rotina. E a gente decidiu, vamos pro digital, vamos fazer um negócio acontecer no digital. E aí é o incentivo teu, do Kaiser, que são irmãos assim de coração e que ajudou a gente bastante. Então, resumidamente, essa é um pouquinho da minha história, para a galera poder entender das histórias que a gente vai compartilhar aqui com vocês hoje, gente. Então, essa é um pouquinho da nossa história. E pode ter certeza que hoje, cara, se você não pegar um papel e uma caneta, vai perder. Vários insights vão passar e várias coisas vão ficar no ar e vocês vão acabar perdendo aí no meio do caminho. Então, cara, vai lá, pega papel e caneta. Eu queria depois, Pedrão, deixar até pra gente poder abrir pergunta pra galera. Bora, é um negócio bem descontraído também, porque eu acho que tem muita gente que tem dúvida, principalmente falando de franquia, falando de negócio, falando de gestão. Eu acho que a galera tem bastante dúvida nesse tipo de assunto. Já vamos fazer o seguinte, quem tiver pergunta, já vai mandando aqui, eu tô anotando algumas perguntas aqui, já vou mandar minhas perguntas. Quem tiver pergunta, então, manda lá embaixo no box de pergunta que a gente já vai selecionando aqui e vai no freestyle. Mano, tem uma coisa que me impressiona muito na habilidade que vocês têm, e ela é anterior até a época de eu conhecer vocês. E se fosse no meu caso, eu teria muita dificuldade. Na verdade, eu já tive muita dificuldade. Como é que é a relação de trabalho com família? Desde quando você começou lá com seu pai e tal, agora com o Rei, tem muita gente que não consegue trabalhar com parente. Eu, por exemplo, é uma dica de negócio que eu falo, né? Assim, não contrata quem você não consegue demitir, e familiar é uma pessoa que enquadra nisso, né? É muito difícil a gente demitir pessoas que a gente gosta. E como é que é isso para você hoje? Fala pra gente aí.
Então, a única pessoa que é da minha família, que hoje trabalha comigo, é meu irmão. Tá? Eu ainda, eu tenho a mesma visão que você. Boa. Eu não acho legal você colocar alguém para dentro da tua empresa se você não consegue demitir. Só que como os dois são fundadores, né? Vamos pensar assim, os dois, eu e meu irmão. A relação com meu pai, cara, era diferente, né? Eu acho que, eu não sei como que é o seu pai, mas na época do meu pai, cara, era autoritário, né? Então, tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Simples assim. Então, você pode fazer do jeito que você quiser, sendo que ele seja o meu jeito, né? Exato. E é interessante, porque a nossa gestão é bem diferente da dele, mesmo a gente tenha tido a mesma educação, né? Veio dele, mas tem muitas lições em cima disso, da forma que ele atuava. Também era um cara top demais. Conhecesse meu pai, se adorar. Ele era super quietão, assim. Meu pai não era um cara de falar muito. Mas ele era um cara extremamente inteligente e, para os negócios, extremamente estrategista. Ele sabia exatamente o que ele tinha que mexer. Um cara que cresceu muito. Se você pensar que meu pai, ele vendia verdura na feira, de família pobre, de Jundiaí, e ele escalou o negócio até onde ele escalou, cara. E o que eu gosto de falar é o seguinte, na época que ele fez isso, loucura. Tipo, ele viveu, acho que 2 ou 3 mudanças de moeda. É loucura, né? Cara, ele passou a época de collars. Cara, ele teve o negócio que ele pegou, que ele fez, que ele fundou, que é o negócio de seguro, anteriormente, cara, era muito... Não tinha regulamentação nenhuma, era uma coisa muito doida. Ele falava que ele tinha dificuldade para mostrar para as pessoas que o seguro, realmente, se o cara batesse o carro, ele ia pagar. Tipo, olha a doideira como era antigamente. Hoje é assim, você compra um carro, você faz seguro. Lá não, ele tinha que fazer a pessoa acreditar. Falar, não, eu vou fazer o seguro, pode fazer se acontecer alguma coisa. E nesse meio tempo um monte de seguradora quebrou. Então, tipo, é compreensível, né, o jeito que ele tratava os negócios. Agora, a relação com o meu irmão, cara, ela não é uma relação... Hoje é uma relação muito mais tranquila, mas no início teve muita briga, muita discussão por um simples fato da gente não definir claramente o que era a função de cada um. Depois que a gente sentou, eu e ele, e a gente chegou nesse consenso, cara, você é o cara de expansão, você é o cara que é o CEO do grupo, você é o cara que vai trazer novos negócios, você é o cara que vai fazer o negócio crescer e eu vou fazer a parte de gestão. E lá a gente divide assim, tudo que tem que decidir, eu levo para ele e ele traz para mim. Só que se for da minha área, a última palavra é minha. Se for da área dele, a última palavra é dele. Boa. Por quê? Tem que ter uma relação de respeito dentro dos negócios. Total. E o que eu gosto de estimular nas pessoas é que a discussão, ela é saudável. Total. Porque quando você debate em cima de algum assunto com alguém, você está buscando o melhor para a empresa. Né? Então, existe discussão? Existe. Mas a gente define as linhas e as regras até onde um pode ir, até onde o outro pode ir, sabe? Sim. E hoje o que a gente está fazendo? Pelo tamanho do grupo, e eu tenho filho, o Reinaldo tem filho, o que a gente já fez? A gente contratou uma empresa em São Paulo para ele fazer uma organização societária. E essa organização é de fato para lá na frente. Se meu filho quiser trabalhar aqui, se o filho dele quiser trabalhar aqui, vão ter regras de como isso vai acontecer. Porque para não perder todo o legado, né? E a gente sofreu muito com isso, sabe, Pedro? Sofreu bastante com essa situação quando a gente tinha o sócio. Porque aí o sócio do meu pai tinha mais 2 filhos, meu pai tem 5 filhos. Então, até a gente resolver essa situação, o que acontece? Você perde muita energia. E você sabe que perder energia no negócio que não seja para você crescer, você está tirando o foco do resultado. Total. Então você não pode perder essa energia com coisas que te tiram do foco do resultado. Então são 2 coisas que eu peguei de insight, mano. Primeiro é o seguinte, quando vocês descobriram o que cada um teria que fazer, e a gente vai falar um pouquinho mais disso, a coisa deslanchou e tem a regrinha dos 6 Cs, eu era 5 Cs e agora eu tô com a regrinha dos 6 Cs em relação à sociedade, vamos ver se você concorda. O primeiro C é caráter. Total. Então, para escolher, muita gente deve te perguntar. A pergunta que você deve receber assim, é como é que eu escolho o sócio? Eu não tenho sócio o que fazer, até dos franqueados, né, que entram aí.
Eu criei essa regrinha porque é o que eu uso na minha vida. Eu criei, não, eu adotei de um sócio e eu uso na minha vida. Então, o primeiro é caráter. O Show. segundo é comprometimento. Terceiro, Perfeito. capacidade de entrega. Olha que massa. O quarto é comprometimento. Quinto, cultura. E a sexta, que é a nova, é a complementariedade. Ou seja, ter habilidades complementares. Isso é foda. Não, 6C isso é exatamente isso. E o que eu acho legal deixar de dica pro pessoal é o seguinte, gente. Hoje existe algo que cada dia está se falando mais e a gente vem adotando para os novos negócios, que é o quê? Quando eu vou criar uma sociedade com alguém, o que acontece, pessoal, quando você tem sociedade? Quando está indo tudo bem, quando está todo mundo faturando, está todo mundo andando, cara, o negócio vai que vai bonito. O problema é quando começa a ir mal, que precisa tomar decisão, que às vezes precisa injetar dinheiro, que às vezes precisa tomar algumas decisões que você não quer tomar. E aí é onde começa a poder ter o problema. Só que você não pode esperar chegar nesse ponto para você discutir a relação. Vamos pensar isso, discutir a relação. Então, o que a gente tem feito? A gente tem antecipado esse processo. E aí a gente tem implementado um negócio na empresa que chama acordo de acionistas. Então, independente, vai começar um negócio, tem um acordo de acionistas. Nesse acordo de acionistas já é decidido as regras de quem fica, quem sai, quais são as regras para o cara ficar na sociedade, quais são as regras para o cara sair da sociedade, quanto, que é o seguinte, o cara que não está trabalhando tem prolabore? Não tem, você define isso lá, você define qual que vai ser a distribuição de lucro se tiver lucro, você define o seguinte, se eu quiser tirar um sócio, eu posso? Pode. Qual que é o múltiplo que vai ser pago de EBITDA? Então você já faz isso, cara, num acordo de acionista. Falando de casamento, é a mesma coisa que for um acordo pré-nupcial. Total. Você já meio que dá uma definida nas regras antes de assumir um compromisso maior. Na empresa, gente, eu acho isso extremamente saudável. Por quê? Tudo que rege o seu negócio vai estar lá dentro. Inclusive, você fala, cara, vamos pôr um sócio novo. E eu sou um cara que eu sou muito adepto ao modelo de partnership. Abrir a sociedade para bons colaboradores. Por quê? Todo mundo tem medo de ter sócio porque já sofreu em algum momento com sócio ou porque já viu uma história. Só que quando você traz um acordo de acionista, onde as regras estão muito definidas, de como que o cara entra, como que o cara sai, qual que é a responsabilidade, tudo isso, cara, colocar e tirar sócio fica um negócio fácil e principalmente você traz um incentivo tão grande para o colaborador, ele tem na cabeça dele que um dia ele pode ser sócio daquele negócio, que ele fala, cara, eu vou dar meu sangue, porque o que eu sinto, Pedrão, é o seguinte, tem muito cara bom, muito colaborador bom, que o cara realmente dá o sangue, tá aqui, tem um cara aqui dentro comigo hoje, cara, são 5:30 da manhã, tem um cara que, se eu falar, mano, vamos pular de um prédio junto, cara, vamos pular junto. Total. A altura que é, o cara vai. Então, você tem que valorizar esse tipo de pessoa, certo? E o modelo de partnership, ele te traz essa facilidade, você valorizar. E o cara se sente bem, porque ele fala, cara, eu tô dando meu sangue, mas lá na frente eu vou colher os frutos. Sim, eu posso algo a mais, né? O cara sabe que ele tem um caminho e além disso, eu acredito assim que o cara ele se entrega, porque por que eu vou empreender sozinho, sendo que o Gustavo já tem sucesso e eu posso empreender com ele? Depois eu quero que o pessoal comenta aí o seguinte, às vezes vai ter bastante empresário aqui dentro. Vou abrir aqui. Quantos funcionários seus bons que saíram para montar o próprio negócio concorrente ao seu? Isso é forte. Responde essa pergunta. Quantos funcionários bons seus que saíram para montar um negócio concorrente ao seu? Talvez se vocês tivessem dado essa oportunidade para o cara, dentro de regras, é o seguinte, o que tem que ficar claro? A regra é muito clara. Sim. Tipo assim, se você tiver uma super performance, se você fazer a empresa crescer, se você fizer tudo isso, eu vou abrir um percentual. E o detalhe do partnership, o cara compra o partnership. Sim. Não é que ele ganha, ele compra. Então você fala o seguinte, hoje a empresa vale tanto, em cima de um EBITDA assim assado, tá? Você vai comprar tantos por cento. Você vai pagar parcelado, mas você vai pagar. Sim. Para você ter o negócio.
E aí ele passa a ter um negócio. E da mesma forma, se o cara parar de entregar resultado, você pode ir lá em qualquer momento e recomprar a parte dele. O que vai acontecer lá na frente se o pessoal não entende? Se esse cara foi top e fez a empresa crescer, o EBITDA aumentou, então ele vai ganhar alguma coisa na saída. Sim. Se ele fez a empresa diminuir, ele vai perder alguma coisa na saída. Exatamente. Certo? Então, olha como fica diferente a relação. Fica justo, então, você né? viu, uma galera colocou, perdeu 6, perdeu um monte. Eu, cara, lá atrás perdi um monte de colaborador top e que abriram um negócio paralelo. Hoje ainda a gente tem o modelo nosso de franquia, então tem muita gente nossa que vira franqueado. O cara é colaborador e fala, mano, eu quero uma franquia. Eu tenho acho que uns 5, 6 já, e os caras são top franqueados. Acredita no modelo de negócio, vem fazendo e se torna... Esses caras que saíram e montaram a minha franquia, se eles não tivessem feito isso, teria sido corretor concorrente, cara. Sem dúvida. Com certeza. Então, abre a mente, gente. Às vezes vocês estão limitando, pensando o seguinte, pô, eu pondo o cara como sócio, eu vou estar repartindo alguma coisa. Não, mano. Ele vai dobrar o teu faturamento para receber um percentual do negócio. Pensa nesse detalhe. Eu acho que existe uma linha tênue, mano. Não sei se você percebe isso. Quando as regras não estão muito bem claras, as coisas tendem a desandar. E acontece para os dois lados, né? Então, assim, eu não sei se... Parece que essa era a segunda pergunta que eu ia te fazer, né? Parece que com você, com certeza, aconteceu a mesma coisa, né? E aconteceu com você e com o Rei, com certeza é um desdobramento que vai acontecer com todo o time, né? Com toda a corporação. Em algum negócio novo que a gente criou ano passado, em certo momento a gente falou o seguinte, a gente tinha mais sócio e eu via que nem os sócios tinham noção muito bem de quais eram as atividades deles. Então, o que eu tenho que fazer, qual que é a minha entrega, qual que é a minha responsabilidade, qual que é a minha autonomia dentro do negócio. E teve um momento que a gente teve que parar, olhar para trás e falar assim, cara, deixa eu desenhar primeiro o organograma desse negócio, ou seja, qual que é a responsabilidade de cada pessoa, qual que é o descritivo do seu cargo, quais são as suas atividades, qual que é a sua função, quais são as atividades e mais do que isso, qual que é a sua rotina no dia a dia. E a partir disso aqui a gente começou agora com, você já sabe quem que você é dentro da corporação, o que que você faz, qual que é a sua função, qual que é a sua rotina no dia a dia, agora eu vou desenhar suas métricas. Foi esse ponto de virada lá atrás com o Rei e é um ponto de virada que você teve para fazer o seu negócio girar e realmente prosperar? Isso fez diferença para você também, Gustavão? Então, essa questão de definir muito bem claro o que cada um faz, é muito importante porque a regra, é o que você falou, a regra fica muito clara. E principalmente, hoje a gente tem usado muito macro resultado, né? Vamos pensar o seguinte, os caras que são líderes da empresa, eu não preciso estabelecer com ele, e líder quando eu digo assim, o cara ele é sócio de algum negócio meu, ou o cara ele tá virando sócio, eu não preciso trazer para ele um objetivo muito detalhado, de tipo, a gente precisa, sei lá, faturar tanto esse ano. A gente traz macro resultados que a gente quer atingir. Ele é o responsável pelo desdobramento disso daí. Então ele é o cara que vai falar, não, agora então deixa eu separar o time desse jeito para entregar isso que a gente conversou agora. Até porque ele já está no nível um pouco mais estratégico, Objective Key Result, galera, o cara é estratégico. Só que um outro ponto que eu acho que é importante, e eu acho que o pessoal que está aqui sente isso daí, é o seguinte, quanto que um cara desse ganha de salário? Que é a dúvida de todo mundo. O cara, ele eu sou dono aqui de tudo. Quanto que eu ganho de salário? Essa é a pergunta. Eu sou dono do meu negócio, eu tenho 5 funcionários. Quanto que eu ganho de salário? Quanto que eu deveria ter de salário? Porque é o seguinte, não dá para você tirar tudo que dá de lucro como salário. Porque existem despesas que vão vir lá na frente, você precisa estar preparado. Você tem que trocar máquina, você tem que pintar uma parede, você tem que fazer a fachada de novo, tem que investir numa tecnologia, uma série de coisas você tem que fazer. Então não dá para você ir lá e mandar a mão no caixa e acabou. O que eu gosto de orientar? Seguinte, quanto que alguém, se você fosse contratar, quanto que esse cara ganharia para fazer a função que você faz? Exatamente.
E esse tem que ser o seu salário. Eu acho que a grande dificuldade das pessoas é definir isso daí. Pô, eu sou dono do meu negócio. Quanto que eu deveria ter de prolabore, salário? Chama do que você quiser. Eu acho que um bom parâmetro também no mercado, você não acha não, Gustavão? Quanto que uma pessoa dessa ganharia no mercado? E eu falei com ele um negócio que é forte, é assim, cara, com certeza você estaria muito maior e muito mais parrudo, já é um monstro do mercado, se você tivesse gente, colaboradores muito estratégicos, assim, até um time estratégico, porque às vezes a gente tem, no começo a gente tem o dom de centralizar, né, Gustavão, assim, pô, eu faço melhor do que todo mundo. Como é que você acredita que, assim, como trazer gente foda para o time? O que você faz para trazer no mercado, trazer gente boa e para reter? Você já falou, pô, eu dou pro cara um caminho que ele pode percorrer aqui. Mas como trazer gente talentosa para dentro do time? Qual é a dica que você dá hoje pra gente? Eu vou aproveitar o gancho e vou fazer uma atividade com a galera aqui que eu acho que eles vão gostar. Porra. Que é para você definir assim, o que é... Porque é o seguinte, para você poder trazer gente top para o teu negócio e trazer gente estratégica, você precisa saber o que é gente top e o que é gente estratégica. E a grande dificuldade é as pessoas entenderem isso daí. O que é uma pessoa top? O que é um cara acima da média? Posso fazer só um parênteses, Gustavão? Eu acho que primeiro o que falta para muita gente é saber o que essa pessoa vai entregar. Porque muita gente busca a bala de prata, né? Por exemplo, mano, eu busco alguém que vai mudar meu negócio. Mas em qual área, mano? O que você espera que essa pessoa faça? Porque é muito fácil, eu quero um Gustavo na minha empresa. Mas, mano, em qual cargo, qual função que esse cara vai exercer aqui dentro, né? Porque os caras acham que vai arrumar um faz-tudo. Mas, pô, o cara não, preciso de um cara de marketing, um cara de finanças, um cara de processos. O que você precisa primeiro? Qual é a função desse cara dentro da empresa? Desculpa só te interromper, porque eu acho então, vou fazer a atividade, aí eu vou trazer a ideia como é que tá travando. Não sei se o meu tá travando pra você aí ou não. Não, o seu deu uma congeladinha assim, mas voltou. Não, beleza. O meu tá ruim pra você, mano? Dá umas travadas, mas dá pra entender. Aí agora deu uma. Voltou, mas travou o não sei se é. Não sei se é aqui ou se é aí. Mas vamos embora. Se cair, a gente desliga e vai de novo. Pessoal, não te... pra galera fazer comigo aí essa atividade que é muito legal. Boa. Vocês entenderem o seguinte, a galera que vocês têm no teu time hoje atual, você definir o que é top e o que não é top. Uhum. Eu gosto de pedir para todo mundo fechar o olho nesse momento, para vocês pensarem o seguinte. Hoje vocês vão chegar na empresa de vocês. Tá? Então pense assim, você está chegando na empresa de você, hoje, que ainda nem abriu. Aí você vai chegar lá, cara, vai estar todo mundo esperando você. E ao mesmo tempo, todo mundo vai pedir para sair. Todo mundo. Todo mundo vai pedir as contas. 100% do teu time vai vir e falar, galera, eu quero sair. O Gustavo, o Ricardo, todo mundo tá dentro da live. Eu quero sair, pedindo as contas. Desses caras que pediram para sair da tua empresa, quem são os caras que você imploraria pro cara não sair? Esse cara que passou na tua cabeça é o teu time A. Agora é o seguinte, existem algumas atitudes que esse cara tem, existem algumas competências que esse cara tem, que transforma esse cara no time A. E aí o que você vai fazer agora? Você que está assistindo, você vai escrever. Então o que esse cara faz que eu imploraria para ele ficar? Que coisa que ele resolve? Qual que é a atitude que ele tem? Tem a ver com caráter? Tem a ver com personalidade? Qual que é a capacidade técnica dele? Será que é uma capacidade técnica ou será que são só comportamentos? Escreve. Por quê? Se esse cara é teu time A, na hora que você for buscar alguém de fora para colocar dentro da tua empresa, o comportamento tem que ser igual. Primeira coisa, porque a competência técnica é algo mais simples de ser ensinado. Agora, comportamento normalmente é difícil, vem de berço. Sabe, o cara ser um cara proativo, que nem eu consigo contratar o Pedrão a hora que eu quiser. Por quê? Por valores. Os valores dele são muito similares com os meus valores. Eu sei que é um cara que eu não vou ter que ficar empurrando para fazer as coisas. Por quê? O cara já é dele isso. Não adianta.
Então você quer ter mais gente dessa dentro do seu time. Então anota tudo que você pensou agora. Então isso daí é o comportamento básico que o cara tá dentro do seu time. Agora é o seguinte, um outro detalhe que é importante. 2 detalhes que eu acho legal. Se você tem condição de pagar o preço, porque é o seguinte, o jogo de negócio e o jogo de futebol é a mesma coisa. Não tem diferença. Ou você tem dinheiro para pagar o passe do Messi e trazer ele para dentro. E é o seguinte, você acha que o Messi é caro? Eu não acho. Eu acho ele bom. Para mim, caro é trazer um Alexandre Pato para dentro do meu time e o cara nem jogar. Isso é caro. Isso é verdade. Entendeu? Então, não existe colaborador caro, existe pessoas que não entregam o resultado. Agora, se você tem a condição financeira para você trazer um cara desse, top. Então você pega o Magazine Luiza, você pega o cara lá da Van que eu fui conhecer, você pega as grandes empresas, os caras têm o dinheiro para pagar o passe do cara top. A minha realidade, talvez a do Pedro e talvez a realidade sua, muitos desse cara eu não teria ele dentro do meu time, eu não conseguiria bancar o preço dele. Só que a partir do momento que eu crio um modelo para o cara de PLR, que é participação de lucro e resultado, e partnership, muda o jogo. Porque é o seguinte, lá ele é colaborador, aqui ele vai poder ser sócio. Total. Alguém vai oferecer sociedade para ele lá? Não. Se o cara realmente é pica, se ele realmente tem um comportamento certo, se o cara realmente é tudo que ele fala que ele é, que ele bate no peito e ele é foda, se ele realmente é tudo isso que ele fala, quando ele vir para cá, rapidamente ele vai escalar e virar meu sócio. Vai. Então, cara, escolhas. Você tem o dinheiro para pagar o passe do Messi? Paga. Se não tem, cria outro modelo que propicia o cara virar teu sócio lá no futuro. Com as regras muito bem definidas. Isso é foda, mano. Porque os caras falam assim, e eu acho que foi um dilema que você viveu lá atrás, né? Acho que você viveu menos porque quando você chegou já tinha algo mais montado. Mas a gente tem sempre o dilema do primeiro colaborador, né, cara? Quando eu vou contratar o primeiro cara? Quando eu vou fazer alguma coisa? E eu sempre falo o seguinte, esse cara ele tem só que pagar a conta dele. Porque Sim. O que ele vai te trazer é tempo e produtividade. Porque se o cara te dá tempo para fazer o que você tem que fazer e fazer melhor, ele está te dando caminho e desenvolvimento para o negócio. E ele tem que produzir na área dele. E eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente tem habilidades, né, Gustavão? Por exemplo, o Rei é um cara que vende muito, é um baita vendedor. O Gustavão é um cara que entrega muito, um cara que manja de processo, que manda de gestão. E no meu caso, quando eu sou um cara que não domina muito finanças. E quando eu trouxe um cara de finanças para o meu time, eu voei, cara. Por quê? Porque nesse momento eu parei de fazer coisas que eu não conseguia fazer, que eu não dominava tanto, e eu fazia e me dava aquele... Sabe aquele negócio que você não tá 100%? A gente tende a procrastinar ou fazer jogando fora. Tá jogando fora da tua posição. Você fala, puta, ali não é um lugar que eu domino, eu faço, mas não é. E sabe o que é engraçado, cara? Eu também, cara. É uma área que eu sempre tive dificuldade. E eu fiz isso, eu montei um time mesmo, sabe? Eu coloquei um cara, uma controladoria, coloquei um cara de finanças, organizei, eu falei, mano, eu sou um cara visual. Traga em números, traga pra mim gráficos, traga em algo que eu olho e rapidamente eu faço a leitura. E o cara me entrega todo dia isso. Todo dia ele fala, cara, isso aqui é o overview do teu negócio. Fluxo de caixa, não sei o quê, gráfico, comparado, ele já compara com o ano anterior, com o mês anterior. Cara, o cara faz um negocinho muito da hora ali, que é um BI, né? Um Business Intelligence, para eu ter uma visão mais clara da situação financeira do negócio. Que aquilo ali, cara, é o que vai permitir você ter tomada de decisão. Exatamente. E eu peço muito isso para ele, que eu falo o seguinte, eu não quero saber o que tem no meu caixa hoje. Eu quero saber o que vai ter no meu caixa daqui 3 meses. O que eu já vendi que eu vou receber? Exatamente. E o que eu vou ter de despesa para pagar? Exatamente. Onde eu posso me comprometer com alguma coisa? Então ele já traz tudo detalhado, que ajuda demais eu já movimentar isso daí. Boa. E falando disso, que eu acho que é uma coisa interessante, e ainda mais na época que a gente tá falando, eu peguei a tua live do dia 31, porque assim, cara, eu
eu tenho 2 filhos pequenos. Do dia 31 do dia 1º eu fui dormir às 11 horas. Então, quer dizer, eu dormi no Réveillon, aí eu acordei, aí pra mim era Réveillon, entendeu? Então, eu tava assistindo a tua live, foi a live do dia 1º ou do dia 31? Acho que foi do dia 1º, não foi? Que coisa, foi do dia 1º, do planejamento foi dia 1º. Isso, que você falou do dia 1º de planejamento. E aí uma coisa interessante, cara, que você falou lá da galera fazer o planejamento. Eu acho que a gente tá num momento muito legal para isso. O que eu vejo é o seguinte, a galera, eles tendem a fazer planejamento só de venda. Yes! E não faz planejamento de orçamento, de despesa. Então, galera, o segredo é a despesa. Caralho. Por quê? O que adianta você falar que você vai vender 10 vezes mais se sua despesa vai aumentar 20 vezes? É melhor você continuar vendendo o que você está vendendo. Agora, quando você faz um orçamento de despesa, muda o jogo. Muda o jogo, gente. E o principal, gente, essa dica assim, se você puder anotar, rabiscar, fazer o que você quiser, dica de ouro. Peça para o seu time ajudar no teu orçamento de despesa e de faturamento. Envolve a galera. Por quê? É eles que vão te ajudar a entregar o resultado. Eles têm que fazer parte da decisão. Senta com eles e desenha. Eu vou contar um negócio, já vou responder essa pergunta que está aqui. Vai demorar 30 segundos. Essa semana não liga para a pergunta não, porque travou. Tá tentando tirar e travou. Essa porra desse índice tá dando pau. Eu sentei com meus principais gestores essa semana, dentro da sala de reunião, eu falei o seguinte: fecha o olho, galera. Um fechou o olho. Falei, se o PLR desse ano fosse 10 vezes maior do que ele foi, como que estaria a sua situação agora? Nossa, já abriu um sorriso no olho de todo mundo. Eu falei assim, show, criei o que eu queria. O que a gente tem que fazer? Quais são as ações, as implementações, o movimento que a gente tem que fazer para o ano que vem o resultado tá 10 vezes maior que o de hoje? Pesado. Aí os caras já abriram o olho desse tamanho. Eu falei, calma, gente. Quais são... O que a gente tem que fazer? Se você sabe que o que a gente vende hoje é baseado em cima de uma ação que a gente tem tem tudo isso em métrica. O que a gente tem que fazer para crescer 10 vezes? Exatamente. Gustavo, mas tem um monte de coisa a fazer. Anota. Tem que investir aonde? Tem que contratar o quê? Tem que melhorar aonde? Quais são as atitudes? Quais são as coisas que precisam ser implementadas? Falei, vocês têm até sexta-feira, que é agora, para falar para mim todas as ações que tem que fazer. Orientação, senta com o teu time, conta essa história para eles e pede para eles escreverem. Porque quando você fala para alguém crescer 10 vezes e contar as ações, a primeira coisa que você fez foi expandir o cara do cérebro a possibilidade de crescer 10 vezes. Exatamente. E eu falei, gente, em outros negócios a gente consegue crescer. Aí tem um cara que é gestor de franquia. Eu falei, você tem franqueado teu que cresce 10 vezes, você tem franqueado teu que cresce 20 vezes. Pega as atitudes, o comportamento, o que esse cara faz para fazer ele crescer isso daí, e como que você pode levar esse conhecimento para os outros que não crescem. Para os demais, total. Então foi foda. Vou tentar responder essa pergunta aqui, já que está na minha tela. Ramo de alimentação dá para franquear? Claro, é por isso que você tem um monte de empresa de ramo de alimentação que franquia. A gente tem um também. Detalhe, o que é importante na hora de você pensar em franquear, principalmente falando de alimentação, o que você vai fornecer para o teu franqueado que vai prender ele no teu modelo de negócio? Exatamente. Porque o grande problema, tem duas coisas que eu gosto de falar aí de ramo de alimentação. O primeiro, se não tiver um diferencial teu, não tem por que o teu franqueado continuar com você. O que eu quero dizer com isso? Se o McDonald's não entregasse todos os pães, o alface, todas as coisas que vão no lanche, tudo meio que pronto, depois que o cara aprendesse, ele ia vazar. É que hoje você olha o McDonald's está num patamar muito acima. Sim. E a marca é muito forte. Mas e até construir essa marca? Sim. E quando o McDonald's era 3, 4 lojinhas, era só um hambúrguer, né? Se eles tivessem ensinado todo o segredo e dado pro cara, o que ia acontecer? O cara ia falar, cara, obrigado, eu vou montar o meu. Sim. E esse é o problema. Você vai lá, entrega todas as coisas pro cara, entrega tudo, ensina ele, e enquanto tua marca não for conhecida no mercado, você tem que ter um diferencial, eu gosto de chamar de segredo, que fica com você.
pode ser o pão, pode ser qualquer outra coisa. Eu não sei o que é o negócio dele aí de alimentação, mas esse segredo é importante. Esse segredo aí, ele é fundamental. Então essa é a primeira coisa. Você tem que ter um negócio. Então normalmente que eu gosto de falar de empresa de alimentação. Você tem que entregar para o teu franqueado todas as coisas que ele precisa para fazer os pratos. Uma, para você manter o padrão, e outra, para o diferencial competitivo continuar com você. Porque se você entregou para o cara, ele vai tocar por conta. Esse é um primeiro detalhe. O segundo detalhe, se você não fizer isso, o teu negócio não tem o equity. Quando você quiser vender, ninguém compra. Eu posso falar, eu não vou ficar falando porque é chato, mas eu tenho um monte de coisas mapeadas de empresas de alimentação, e se o cara falar assim, eu quero vender, não tem um grupo que vem e compra. Ah, Gustavo, mas eu não quero vender. Tudo bem, hoje você não quer vender, mas qualquer negócio, isso você pode escrever, qualquer negócio que você não tem uma opção de saída, você é escravo do teu negócio. Total. Você é escravo. Se você não puder falar assim, cara, cansei, quero sair. Se não tiver que ninguém compra, o que você vai fazer? Você não tem opção de saída. O que aconteceu? Escravo do teu negócio. Exatamente. Sem perceber, todos os negócios têm que ser vendáveis. Anota isso. Todos os negócios têm que ser vendáveis. O Flávio Augusto costuma dizer isso, né? Você tem 3 caminhos para o negócio. Na verdade, não sei se ele fala 2 ou 3. Ou você vai quebrar, ou você vai vender. São 2, né? Não tem outra saída, porque você vai morrer. E aí, vai para os seus filhos? Será que eles vão conduzir? A terceira opção seus filhos vão tocar esse negócio, ou você vai quebrar, ou você vai vender. Então, você tem que definir qual vai ser o futuro do seu negócio, porque o Gustavão não vai viver 500 anos para tocar mais a Segural, não vai viver mais para tocar o Grupo Zanon inteiro, né? Como é que vai ser isso no futuro?